Olá, boa noite, sejam bem-vindos, estamos ao vivo, hoje por aqui eu e o professor Walter. Cadê o professor? Prontinho, peraí que eu estou localizando aqui o professor Walter, estamos ao vivo em um projeto de iniciação. Hoje temos, deixa eu me acertar aqui. Pronto. Sim, vamos lá. Agora, está me ouvindo, professor? Ouvindo, sim. Você está me ouvindo? Então, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Estamos ao vivo. Hoje não temos aqui o nosso colega Carlos Nascimento, que por conta de um compromisso não pôde estar conosco ainda. Pode ser que ele apareça mais tarde, mas seguimos por aqui, professor Walter e eu. Hoje, o projeto de iniciação de número 127, ainda falando do professor Henrique José de Souza, Vida e Obra. Hoje, parte 5, né, desse programa, falando da vida do professor Henrique José de Souza, e temos ainda a 6ª parte, que virá no próximo projeto, no próximo programa. Então, hoje é o penúltimo episódio, o professor falará disso ao longo deste programa, e deixo aqui a dica do seguinte: temos uma lista, uma playlist, como são 5 programas, e fecharemos com 6, né? Temos uma playlist aqui no canal. Se você estiver vendo ao vivo, você pode clicar no final do programa, aqui embaixo do vídeo, caso queira rever todos os vídeos, tem uma playlist com todos os programas. Se for gravado, a playlist vai estar fixada no primeiro comentário. Então é isso. Vamos nessa. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Estamos aí iniciando o nosso programa, né? Projeto de Iniciação, hoje, 12 de outubro, já, com muita felicidade, dizendo que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Não é isso? O encontro segue o caminho básico da ciência iniciática das idades. A base é a doutrina secreta de Helena Blavatsky, a mestra Helena Blavatsky, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. A pessoa pode perguntar: como é que eu posso iniciar o projeto de iniciação? O projeto de iniciação tem que ser iniciado numa escola de iniciação. Essa escola, se é realmente uma escola de iniciação, ela tem que seguir rigidamente os ensinos básicos do conhecimento iniciado das idades, ciência iniciada das idades. Não é possível a pessoa fazer a sua iniciação fora de uma escola iniciática, assim dizem os mestres. A pessoa pode escolher uma escola iniciática que mais lhe agradar. É bom saber escolher bem, né? Com relação à ciência iniciais das idades. Agora, de nossa parte, nós convidamos a quem quiser vir fazer os seus cursos aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose. O curso inicial é o curso peregrino, que dá início a esse estudo. Como é que a pessoa pode fazer para iniciar esse curso? É só entrar em contato com a Eubiose. Entra no site de busca, digita lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, e no site da Eubiose tem uma série de informações, tem um botãozinho lá escrito assim: onde estamos? A pessoa, então, pode entrar em contato com todos os departamentos do Brasil e do exterior, e fazer a sua inscrição. É claro que, para o curso peregrino, esse ano já não é mais possível, está terminando. Né? Nós teremos aula agora em outubro e novembro. Novembro termina. Mas em janeiro já começa. Janeiro de 25, segunda semana de janeiro, já começa as aulas presenciais.
então a pessoa pode fazer a sua inscrição. Tem que ser no departamento. Vê lá na indicação, tem o endereço, o telefone, o site, tudo, toda a indicação. Agora, se é bom que a pessoa faça esse curso presencial, claro, na sua cidade, né? Mas pode ser que não exista um departamento na sua cidade ou o departamento fique longe da sua cidade, né? Ou a pessoa more longe de um dos departamentos. Então, a pessoa tem uma alternativa, fazer o EAD, ensino à distância, pela internet, é possível. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem que entrar em contato com um dos departamentos para fazer a sua inscrição e dar início ao curso, né? Curso peregrino. Existe o curso peregrino, depois mais 4 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode participar de todas as ritualísticas, participar das palestras internas e externas, de todos os eventos internos e externos, e mais do que nunca, mais importante do que nunca, ler as cartas revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza. Isso já lê no departamento, tem que ler no departamento, né? O material não pode sair do departamento, né? Porque é de origem oculta, então tem que ser preservado. Agora, a pessoa, então, pode ler as cartas de revelação, e são milhares e milhares de páginas. Veja só que coisa importante. Isso é muito importante, então, essa mensagem que nós estamos dando aqui. Nós estamos, atualmente, enfocando o seguinte assunto nos nossos encontros. Professor Henrique José de Souza, Vida e Obra. Hoje nós vamos dar a 5ª parte. Já demos 4 partes, hoje é a 5ª parte. Na semana que vem, daremos a 6ª parte, é a última. Encerramos, então, na semana que vem, a 6ª parte desse assunto. Professor Henrique José de Souza. Devemos, para aqueles que estão pela primeira vez entrando aqui no nosso site, nós vamos dar aqui uma ligeira introdução a respeito do nosso mestre, que nós demos na primeira aula, só para localizar o ouvinte com o assunto, né? O autor, professor Henrique José de Souza, nasceu em Salvador, Bahia, no dia adiantou-se demais ao seu tempo. Ele nasceu no dia 15 de setembro de 1883 e faleceu em São Paulo no dia 9 de setembro de 1963. Adiantou-se demais ao seu tempo e só agora começa a ser devidamente reconhecido. Ombreio com ele no presente gênero literário a mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e o célebre cientista e teósofo espanhol Dr. Mário Rosso de Luna. Então, ele pôde aprofundar-se nos estudos de filosofias religiosas e línguas antigas, comparadas suas verdadeiras inclinações, de sorte que, em 1916, vamos encontrá-lo radicado no Rio de Janeiro e ocupado com o jornalismo, palestras públicas, e atesta de uma entidade que ele fundou, chamada Samyama, uma escola de filosofia oriental de inspiração teosófica. Devemos dizer, mas a grande obra literária de Henrique José de Souza foram as suas cartas revelação, escritas de 1924 até 1963, contendo as linhas mestras da doutrina secreta e as instruções diretivas da Sociedade Brasileira de Eubiose, projetadas até 2005. Essa imensa quantidade de informações foi revista e resumida sob sua orientação do professor, na década de 40, descartando os originais do período precedente. Então, por expressa ordem do mestre, esse material só virá a lume revista após 2005. Quer dizer, uma hora, no século XXI, essa obra virá a lume, né? Publicamente por determinação. Estamos aguardando aí o momento decisivo para que seja feita essa providência, né? Permanecendo até lá reservado aos alunos dos níveis mais adiantados da escola, né? Além de literato, ele foi músico e poeta, sendo da sua autoria a extensa coletânea de músicas e letras que enriquecem o curso de eubiose e os principais eventos
e solenidades da SBE. Muito bem. Então, aí estamos aí, uma breve introdução. Devemos falar somente sobre, como estamos falando do professor Henrique e da sua obra, que foi a Fundação, a Sociedade Brasileira de Eubiose, devemos dizer que esse trabalho do professor teve várias fundações, né? Houve uma Fundação Universal e Cíclica no dia 24 de junho de 1899, na Bahia. Depois houve a Fundação da Comunhão Esotérica Samyama, que existiu de 28 de setembro de 1916 até 22 de dezembro de 1919. Depois houve algo importantíssimo, a Fundação Espiritual da Obra, no dia 28 de setembro de 1921, em São Lourenço, né? Na chamada Montanha Sagrada Morebe. Né? Depois houve, em 1924, a Fundação Material da Obra, com o primeiro nome, Dharana Sociedade Mental Espiritualista, Rio de Janeiro. E depois, então, o nome mudou. O professor mudou o nome da instituição para Sociedade Teosófica Brasileira. Mudança do nome Dharana foi justamente em homenagem à mestra Helena Petrovna Blavatsky. E, finalmente, a sociedade denominou-se a entidade como Sociedade Brasileira de Eubiose. Mudança de nome no dia 28 de setembro de 1969. Esse nome deverá permanecer até a vinda de Maitreya Buda, e que deverá novamente mudar de nome para outra etapa evolutiva. É claro que nada é definitivo, né? Tudo está se transformando. O nome da entidade vai mudar através do milênio, né? À medida do necessário. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Muito bem. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Estamos estudando aqui justamente as pontuações, os trabalhos pelo professor Henrique de Souza, né? E vamos continuar, então, estamos estudando somente a eubiose, a estrutura da eubiose, a noção da eubiose. Vamos continuar, então, isso aí, debaixo do conhecimento dado pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Devemos dizer, seguindo aqui a literatura, né, que estamos seguindo, né, que o equilíbrio social e econômico, a paz e o trabalho fecundo e feliz tem que se traduzir inevitavelmente por uma política saudável, que seja a representação do Estado equilibrado, dentro de formas que traduzam a aplicação harmônica dos três aspectos, da vontade, da inteligência e do amor. Isso aí, realmente, isso aí está determinado pelo mestre para o ano 3005. É isso. No ano 3005, o nosso mestre nos informou que a humanidade, na humanidade já transformada, deverá iniciar-se uma nova civilização. Isso é muito importante, baseado na vontade, na inteligência e no amor cósmico, né? E na cooperação de todos, né? Isso aí chama-se, esse processo de harmonização chama-se sinarquia. Num determinado momento no nosso trabalho aqui de exposição, nós vamos abordar esse assunto sobre sinarquia. Mais um pouquinho vamos abordar. Não hoje, mas qualquer dia nós faremos isso. Adaptar-se às formas significa, em síntese, tornar o corpo em um organismo adequado às energias, harmonizando-as, as energias internas, harmonizando-as com estas. Despertar a mais alta consciência consiste em equilibrar a pré-vontade, a auto-vontade com a vontade superior. Já vimos isso no encontro anterior. A pré-inteligência e a inteligência de mentalidade com a inteligência superior. E a pré-emoção e o amor com a devoção mística. Em suma, equilibrar alma com espírito. Alma com espírito. Então, significa, na verdade, o momento que estamos fazendo é o desenvolvimento da tríade superior. Nós já temos estudado isso, né? A nossa personalidade é construída pelo quaternário, né? Né? Que é o físico denso, o vital, o astral e o mental inferior, não é isso?
mental concreto, e a tríade superior, que é justamente o mental superior, Buda e Manas, que é justamente o nosso Cristo interno. Então, o objetivo da evolução humana é justamente o pleno desenvolvimento da tríade superior. Quando o indivíduo desenvolve plenamente a tríade superior, ele desenvolveu Manas, que é o Cristo interno, e ele torna-se um adepto. Neste momento, quando ele torna-se um adepto, ele deixa de ser um ser humano e passa a ser um ser super-humano. Não para por aí. Depois de tornar-se um ser super-humano, ele ele tem o caminho dele para se tornar um ser subdivino e depois novamente divino, conforme o ensinamento do nosso querido mestre, Celso Mestre Jesus o Cristo, né? A volta à casa do Pai. Nós estamos voltando à casa do Pai. Né? Muito bem. A Sociedade Brasileira de Eubiose não pretende implantar um sistema. Ela é uma entidade espiritualista cujas cogitações e atividades são dirigidas inteiramente para o aperfeiçoamento interno dos homens. Quanto às desgraças atuais da humanidade, ocorrem por conta do karma, por ela criada. Tudo que acontece de ruim na humanidade não vem de outra fonte, senão da própria interioridade do ser humano, através da cobrança do karma que foi gerado através dos séculos. Né? Cabe à Sociedade Brasileira de Eubiose mostrar o caminho para essa sociedade, para a humanidade, para o desenvolvimento das causas propícias e efeitos benéficos. Jesus, nosso amado Jesus, o Cristo, já afirmou, né? Está no Evangelho isso, né? Já disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, isso aí justifica aquilo que Jesus, o Cristo, nos ensinou, que a base de tudo é o amor e o perdão. Fora do amor e do perdão, nada existe de concreto, de definitivo. Então, e Deus é isso, eterno, né? É o amor e o perdão, amar sempre e perdoar sempre, propiciando a evolução das consciências rumo ao seu lugar destino. Só o eterno, o Pai Celestial, sabe exatamente o que significa. Né? Como entidade espiritualista, a detentora legítima da Gupta Vidya na face da Terra, cumpre a Sociedade Brasileira de Eubiose fazer as advertências contidas nessa sincera mensagem. Ela está convencida de que a maioria, por enquanto, não pensará em eubiose, mas está também convencida de que muitas mentes serão despertadas, fazendo que frutifique em seu eu interno as potencialidades acima mencionadas, no sentido do bem, do belo e do bom. Isso significa o quê? É justamente como Jesus nos ensinou, né? Jesus, o Cristo, nos ensinou, mestre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer a nós mesmos, conhecer o Deus que existe em nós mesmos. Jesus nos disse, vós sois deuses. E Jesus falou, quando conhecer a verdade, vocês se libertarão. A verdade é libertadora. Agora, a verdade liberta do quê? A verdade é conhecer o Deus interno. E conhecendo o Deus interno, nós nos libertamos do quê? Do demônio, como a religião diz? Não. Nós nos libertamos de nós mesmos. Nos libertamos da personalidade, do quaternário. Não é isso? Então, existem véus que encobrem a nossa visão em direção da nossa divindade, do nosso Deus interno. Então, justamente, o processo de iluminação é justamente tirar esses véus e passarmos a enxergar diretamente a entidade deífica que em nós existe, porque Jesus nos afirmou, vós sois deuses. Quando nada escrito ficará para a posteridade, que após as vicissitudes anunciadas para breve, em complemento das que estão se sucedendo, e em pleno desenvolvimento, há de gozar uma vida eubiótica. Então, o atingimento deste plano superior de convivência na face da Terra, cósmica, humanística, é justamente
gozar uma vida eubiótica, realizar a eubiose no seu pleno e completo entendimento. Por enquanto, portanto, cabe à sociedade brasileira, primeiro, divulgar tanto que possível as ideias de aperfeiçoamento da humanidade. E segundo, preparar os defensores desses ideais no futuro, quando os nossos descendentes, mais compreensivos que os contemporâneos, encontrarem as condições adequadas, para não os interpretar como esses o fazem hoje, ou seja, devaneios românticos impraticáveis. Então, são esses dois grandes trabalhos da eubiose, que todos que estão no caminho da iniciação podem vir para a eubiose e colaborar com esse trabalho, né? Divulgar esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível, né? E justamente jogando esses conhecimentos para aqueles defensores desses ideais do futuro, né? É claro que a nova civilização será montada e realizada por seres que já tenham atingido um alto nível de entendimento, mesmo, da vivência cósmica, do amor puro e perfeito, do perdão, e assim por diante, né? Não por aqueles que pegam esse conhecimento e entram em devaneios românticos e impraticáveis, como a maioria da humanidade faz. Então, não é isso. Não. Então é essa a função da humanidade, da eubiose, né? Divulgar os conhecimentos e jogar esses conhecimentos principalmente para aqueles que têm a possibilidade de implantar uma nova civilização na face da Terra, o que o nosso mestre, professor Henrique Vieira de Souza, disse com todas as letras, que deverá existir a partir do ano 3005. Por isso nós estamos vivendo uma era muito importante, a era mais importante que existe na humanidade. Nunca existiu uma fase tão importante na humanidade como esta, justamente o século XXI, a era de Aquários, a era do Avatara Maitreya Buda, é isso? Quando a humanidade, o planeta Terra, vai se transformar num planeta superior. Aliás, hoje está se falando muito, né? De 2 anos para cá, diariamente fala-se justamente a transição da Terra para a quinta dimensão. Isso é importantíssimo, a transição da Terra para a quinta dimensão. Ou seja, a Terra está sendo elevada para um novo padrão vibratório, né? A quinta dimensão. Inicialmente começou com a terceira dimensão, a fase humana depois quarta dimensão, agora é a quinta dimensão. É justamente esse motivo que nós vivemos a quinta raça-mãe ariana. A raça hoje atuante na humanidade é a quinta raça-mãe ariana. A quinta raça. Está ainda no início, engatinhando, tem 1 milhão de anos apenas. Tem muito a perseguir. Né? Então, isso aí é um momento muito importante para quem queira colaborar com a vida, o professor Henrique de Souza e todos os grandes mestres. A pessoa pode dizer assim, mas o mestre falou em 3005, falta 1000 anos. Como é que eu posso colaborar com uma coisa que vai acontecer daqui a 1000 anos? Esse é o engano. Esse é o engano, Maia, a ilusão. Não é daqui a 1000 anos, é agora, o aqui e agora. O trabalho é para ser feito agora. Aquilo que vai acontecer em 3005 vai ser baseado no momento atual. Quanto mais sementes plantarmos, quanto mais trabalharmos pela evolução da humanidade, quanto mais nós evoluirmos também, através do autoconhecimento, tanto mais base nós estamos dando para que se efetue esse processo de transição no ano 3005, com o evento de uma nova humanidade, de um padrão evolutivo superior. Então, cabe à Sociedade Brasileira de Eubiose despertar nas almas de seus membros e de quantos a quem o seguir ou ouvir as faculdades que os possam tornar capazes, nesta e em outras vidas, de acordo com a lei das escandas ou do karma, de ser lídimos defensores e aplicadores de tais princípios elevados e necessários. Daí o lema da Sociedade Brasileira de Eubiose, spes mestres in semine, a esperança, vem do latim, né? Spes mestres in semine, ou seja, traduzindo, a esperança da colheita reside na semente. Tudo está na semente.
A gente pode imaginar uma árvore imensa, né? Essa árvore se desenvolve, torna-se imensa, ela produz frutos. Nesses frutos estão as sementes, né? Então, esses frutos caem no chão e essas sementes se espalham. Veja só, na semente está a árvore contida inteirinha. É isso? Dentro de uma semente, a árvore está ali inteirinha, em potencial contido ali. Assim somos nós. Nós somos as sementes. Não? Dentro de nós existe a potencialidade para o Deus que existe dentro de nós. Nós ainda não reconhecemos, não nos libertamos das nossas limitações humanas para dar vazão a esse Deus interno que caracteriza a nossa natureza interna. Né? Isso é muito importante. Definindo a esperança da colheita reside na semente, definindo, por um lado, a preparação das mônadas humanas, que pela aquisição de novas escandas, em função do conhecimento e prática da cúpita vidya, dela aprendida, serão a safra do futuro, já que do ponto de vista cíclico, no presente, cuida-se do porvir, ou seja, da sexta e sétima sub-raças do ciclo ário. Nós estamos na quinta raça-mãe, mas ainda, para fechar o ciclo, né, as 7 dias de Brahma, vai surgir ainda a sexta e sétima sub-raças no Brasil, e depois dessas sexta e sétima sub-raças, deverão originar-se justamente a sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe, do ciclo ário. E, de outro lado, a obra manúsica, que diz respeito ao novo ciclo em que florescerão pujantes e adultos os lotos sagrados, vicejando nos remansos incólumes deste mundo atormentado, para onde nos trouxe o bom semeador de todas as eras. Então, a gente vê por aí o trabalho importantíssimo do nosso mestre, né? Importantíssimo do nosso mestre, justamente falando sobre essa questão, trazendo esse conhecimento importantíssimo para o planeta Terra, né? É realmente um trabalho maravilhoso. E quem tiver oportunidade, tanto aqueles que vivem, já estão dentro da eubiose, ou aqueles que ainda não estão, mas estão pretendendo entrar, que se dediquem ao estudo da vida e obra do nosso mestre, professor Henrique de Souza, porque é um exemplo digno para que a humanidade floresça e caminhe para seu destino suntuoso, que é justamente a direção junto ao Eterno, seguindo a lei cósmica justa e perfeita. Um outro assunto justamente pertinente aqui, que abordado pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza, é justamente o lema que nós acabamos de falar, né? O lema da eubiose, que é spes mens in semine, ou seja, a esperança da colheita reside na semente. Consiste na semente a esperança da colheita. Aí está. A colheita depende do quê? Da semente. Boas sementes, boas colheitas. É isso. Tendo a semente, as colheitas ocorrerão de forma inevitável. Né? E este é o novo lema adotado pela sociedade, cujo nome até hoje nada mais foi do que o escudo infrangível, onde vieram despedaçar-se todas as setas e lanças da ignorância humana. Escudo esse defensivo de um ou outro nome, ainda nas dobras do mistério. Na quietude búdica dos santuários privilegiados, não há forças contrárias ao bem, ao belo e à verdade, que aí possam completar a sua obra de destruição. Tal a fragilidade do ponto morto, de onde procede em desarmonia, portanto, com as forças vitais das correntes construtivas do universo. Por isso que diz assim, nesse ponto que o nosso mestre nos ensina, né? Que na quietude búdica dos santuários privilegiados, não há forças contrárias ao bem, ao belo, né? E à verdade. Então, a quietude quando se fala em quietude dos santuários privilegiados, nós também nos referimos à quietude que existe em nós mesmos. Né? Por isso que HPB escreveu um livro, né? A Voz do Silêncio. Quando nós entramos em silêncio,
quando a nossa personalidade deixa de tagarelar, né, com coisas que não têm sentido nenhum, fazendo barulho apenas, quando a nossa personalidade entra no silêncio, ocorre a possibilidade de que, e realmente ocorre, que as instruções diretas do plano superior permeiem a nossa consciência. Então, recebemos mensagens, instruções e informações e diretrizes dos planos superiores. Nós nos tornamos cada vez mais próximos aos mestres, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Mas, na verdade, não é o mestre que aparece, é o discípulo que começa a enxergar o mestre. Nós estamos cercados de mestre por todos os lados. Para qualquer lado que nós olhemos, tanto no mundo físico, no mundo hiperfísico, nós estamos cercados de mestres, não estamos sozinhos. Agora, é importante que nós vejamos esses mestres. E para ver esses mestres é necessário o quê? O transformar da nossa consciência interna, do nosso plano vibracional. Isso é muito importante. A transformação vibracional nos dá a possibilidade de enxergarmos os mestres que nos rodeiam e recebermos as suas orientações. Aquele que houver acompanhado com um pouco de interesse o desenrolar dos fatos ocorridos em Dharana, que foi uma das entidades fundadas, Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, desde o início da sua fundação, Dharana foi uma instituição fundada, né? Nesse projeto da eubiose, foi uma das sociedades, em 1924. Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Então, aquele que houver acompanhado com um pouco de interesse o desenrolar dos fatos ocorridos em Dharana, desde o início da sua fundação, não precisa ser portador de grandes dotes intelectuais para deduzir que algo de mais importante, se assim é possível dizer, jazia oculto além do primeiro plano divisado na matéria física. Então, foi a fundação básica, né, material da obra, mas ali jaziam todas as potencialidades para o desenvolvimento das potencialidades superiores, né? O arquivo de Dharana, né, Sociedade Mental Imperialista, é um repositório das mais belas e valiosas revelações que ora se complementam no maior de todas, ou seja, o ponto culminante há muito visado pelas aspirações elevadas dos dirigentes do destino humano. É mais uma recomendação, uma ideia também para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Dharana, a Sociedade Dharana foi fundada em 1924 e em 1925 já começou a se publicar uma revista chamada Dharana, durante todos esses anos. Hoje a Dharana, ela é publicada virtualmente. Ela, todo mês, ou de tempos em tempos, é lançado uma revista especial, né, da Dharana, e que contém muitos materiais, né, escritos, depoimentos de muitos irmãos, e mensagens do mestre, professor Henrique de Souza. Então, aí está mais uma oportunidade. Aqueles que estão esperando o início do curso de peregrino em janeiro, na segunda semana de janeiro, já podem entrar na internet, põe lá Dharana, a revista Dharana, e já vai encontrar uma grande quantidade de informações. É muita informação contida lá. As pessoas podem pesquisar e ir estudando já, né? O importante é ir pesquisando já de início todas essas questões. Maia, ou a ilusão, tal como sempre, incumbiu-se magistralmente do seu papel de iniciadora do gênero humano, em caminho para a luz. E hoje, vencida pela intensa e perfeita concentração da mente em determinado objeto interno, acompanhada de uma completa abstração de todas as coisas pertencentes ao universo exterior ou mundo dos sentidos, que é Dharana, o 6º grau da Yoga de Patanjali, realizou-se a grande profecia dos deuses imortais de há muito prometida. Então, Dharana, também, no sentido profundo, significa perfeita concentração mental. Isso. Dharana, que é justamente o mental superior, da tríade superior.
no mental superior existe a tríade superior, é justamente o ponto onde se desenvolve dharana, a perfeita concentração mental. Então, o indivíduo deixa de se focar nas ideias que estão circulando dentro dele e por fora, no ambiente, e foca-se justamente na lei cósmica, justa e perfeita, né? Então, realmente, justamente dharana é muito importante. O estado de dharana é muito importante para a definição do processo evolutivo do indivíduo. É claro que, à medida que dharana vai se desenvolvendo na mente humana superior, vai se desenvolvendo Buddhi também, que é a intuição. Paralelamente, Buddhi vai se desenvolvendo também. E esses dois estados de dharana e Buddhi caminham para Manas, que é justamente o Cristo interno. Isso é muito importante. Então, esse desenvolvimento. Dharana, depois Buddhi, é um estado paralelo a Dharana, e depois os dois subindo, se harmonizando, vão constituir o estado de Manas, que é o nosso Cristo interno. E assim, qual loto em eclosão das lágrimas e sofrimentos do passado glorioso, ressurgirá em breve aquela a quem estava de fato reservado o verdadeiro papel do Brasil, iniciado por Dharana, com tanto esforço, coragem e abnegação, como mãe carinhosa que se acalentava ainda no seio a filha amada prestes a vir ao mundo. Veja bem, dentro desse trabalho do professor Henrique de Souza, existe, além da eubiose, justamente a colocação do Brasil nesse sentido. O professor diz, o Brasil é o berço da nova civilização. Vejam bem, é isso. A nova civilização começará em 3005. Nós temos que trabalhar já por esse processo. É o aqui e agora. O budismo diz assim, né? Não existe passado e futuro e presente, não. É o aqui e agora. O tempo é maia. Tempo e espaço é maia. Não existe. Só na nossa mente existe. Então, é muito importante esse entendimento que dentro desse processo de colocação do surgimento de uma nova civilização, está o Brasil, como berço da nova civilização. E, indiscutivelmente, isso acontecerá. O nosso mestre afirmou, num determinado momento dos seus ensinamentos, que Brasília, no futuro, será o centro das decisões internacionais. É incrível, mas isso vai acontecer. A cidade de Brasília será o centro, a cidade central das grandes decisões internacionais. O Brasil é a pátria do futuro, é a base do desenvolvimento de toda a humanidade no sentido ocidental, né? Porque, veja bem, quem está comandando agora o processo evolutivo da humanidade é o Ocidente. Antes era o Oriente, hoje é o Ocidente. Por isso que houve as grandes navegações, né? Portugal navegando por todos os mares, todos os países, expandindo esse conhecimento. Depois houve a ligação entre o povo europeu e o povo americano, né? Norte-americano, América Central, América do Sul. Isso tudo preparando para um novo ciclo global de evolução da humanidade, né? Então, o Brasil tem esse importante função, né? É por isso que o Brasil é chamado a pátria do cruzeiro, né? Veja bem, está no nosso hino nacional, né? O nosso hino nacional é citado a pátria do cruzeiro. Na escola a gente ouve sempre, né, nos livros, a pátria do cruzeiro. O Cruzeiro do Sul é justamente, conforme o nosso mestre professor Henrique de Souza nos ensinou, representa realmente o segundo trono. O segundo trono é a Mãe Divina. A Mãe Divina. Isso. Então, isso é muito importante, né? Aliás, nós podemos ver que nada acontece por acaso, né? A Mãe Divina, que nós entendemos como segundo trono pela ciência iniciática, é justamente a Nossa Senhora que está no altar das igrejas católicas, né? Quando nós entramos numa igreja católica e vemos no centro do altar a Nossa Senhora ali, representa o segundo trono, é ali. Tanto que ela veste, Nossa Senhora, ela veste o manto azul.
um manto azul, Nossa Senhora. E justamente o manto azul significa, o azul significa o segundo trono, né? Outra coisa importante dentro do catolicismo, né? A padroeira do Brasil é Nossa Senhora de Aparecida. Olha, a padroeira do Brasil é a Nossa Senhora, justamente indicando a pátria do cruzeiro, né? Tudo. Nada acontece por acaso, meus irmãos. Nada, está tudo unido ali. Agora é preciso entender as coisas no sentido iniciático. Quando a gente começa a entender o sentido iniciático, principalmente estudando os ensinamentos do professor Henrique de Souza, nós vemos que nada está separado, tudo faz parte do mesmo conjunto, né? A Índia, o Ocidente, Egito, América e qualquer continente, todo esse processo evolutivo está contido dentro do bojo de um desenvolvimento global. Né? Agora, como eu falei, o processo de evolução hoje da humanidade está baseado no Ocidente. Isso é a parte ocidental. Agora, devemos ressaltar, não é porque o Ocidente é melhor do que o Oriente, não é isso. Ocidente e Oriente são iguais, somos todos um, todos somos irmãos. Mas é a fase, não é isso? A fase de evolução da humanidade está passando pelo Ocidente. Por quê? A evolução humana, da mônada, vai de Oriente para Ocidente. Caminha de Oriente para Ocidente, é isso? E ela vai de Oriente para Ocidente e vai de Norte para Sul. Então, unindo essas duas trajetórias, de Oriente para Ocidente e de Norte para Sul, nós temos uma hélice, uma corrente helicoidal vindo do Polo Norte para o Polo Sul. O nosso professor, Henrique de Souza, ele afirma o seguinte: o Polo Norte representa o passado da humanidade e o Polo Sul representa o futuro da humanidade. E aí está, é no Polo Sul que a gente encontra justamente o Cruzeiro do Sul. Né? O Cruzeiro do Sul não é visto no Polo Norte. Quem está no Polo Norte não consegue visualizar o Cruzeiro do Sul. É só quem está na região abaixo do Equador que consegue visualizar justamente essa constelação do Cruzeiro do Sul, que representa o portal de passagem das energias para a Terra, representado pelo segundo trono, ou a Mãe Divina. E o nosso mestre diz que todo indivíduo que estiver realizando o seu processo de iniciação, inevitavelmente ele tem que realizar a sua aproximação com a Mãe Divina. Esse é o segredo importantíssimo. Nós temos que realizar a nossa aproximação com a Mãe Divina. É por isso que um célebre escultor, né, ele pintou a Mãe Divina, né, sem roupa. Né? E, de um lado, uma mulher vinha com pano para cobrir a sua nudez. E, do outro lado, seres celestiais produziam ventos para impedir que ela fosse coberta. E, justamente, Helena Petrovna Blavatsky escreveu Isis sem véu. E são 4 livros fantásticos, eu recomendo. Leitura obrigatória para todos que estejam no caminho da iniciação. Né? Isis sem véu. Justamente, existe Isis, que é a nossa mãe celestial, e para nós ela está coberta por véus. Esses véus, na verdade, fazem parte da nossa constituição interna, que é a nossa personalidade. Então, o nosso sentido do autoconhecimento é o desvelar, tirar esses véus que nos ligam. Né? Então, tirando esses véus, a gente consegue, evidentemente, enxergar a Mãe Divina. Por isso que o nosso mestre diz, no processo da iniciação, o processo de iniciação é um processo de aproximação do ser humano cada vez mais com a Mãe Divina. A Mãe Divina, o segundo trono. Né? Na tendência natural das proximidades dos grandes dias de festa em Dharana, tudo vem se transformando, menos a missão, que continua sendo a mesma. Desde os seus estatutos até o vitorioso e memorável nome que trazia com tanta galhardia, para que em 8 de maio próximo tenha a realização grande ideal dos seres da sabedoria. Somente se conservará o nome, não só em homenagem a Dharana, como também para que sirva de exemplo à posteridade.
a tenacidade e o desprezo pelas lutas em defesa de um ideal qualquer, principalmente quando esse ideal atinge o progresso espiritual da humanidade, sobre as bases belas da fraternidade entre os homens. Quer dizer, a coisa mais, é como nós dissemos inicialmente, o fato mais importante que uma pessoa pode desenvolver é justamente o que nós citamos, que é justamente o projeto de iniciação. É o mais importante que um ser humano deve realizar. O processo de iniciação é justamente isso, o projeto do autoconhecimento, a libertação da nossa mente dos véus, né, da nossa personalidade que nos separa do nosso Deus interno, porque somos Deus. Jesus afirmou, vós sois Deus. Então, nós temos que trabalhar por isso, né? Trabalhar para chegarmos cada vez mais perto da Mãe Divina, da consciência superior, que é o segundo trono. É claro que nada para por aí, né? Quando o indivíduo torna-se um adepto, um ser super-humano, ele não para aí. Ele entra em contato com a caixa, que faz parte do segundo trono, ele pode ler a caixa, é isso? Ele deixa de ter karma. O seu karma é eliminado. Ele passa a seguir a lei do Dharma. E isso é a lei do karma que rege as atividades humanas. É a lei do Dharma que rege as atividades dos seres superdimensionais. Né? Então, aí, o indivíduo não para por aí no segundo trono. É isso? O ser, aí é super-humano. Ele passa a desenvolver as suas faculdades para atingir um estado de subdivino, um estado subdivino. Aí, então, ele está realmente, entra em contato e vai fazer parte, trabalha, começa a trabalhar com as hierarquias superiores, né? Uma coisa fantástica. As hierarquias, faz parte das hierarquias superiores, começa a fazer parte. Até que um dia ele chega, num determinado momento, ele chega ao primeiro trono, que é a volta da mônada ao seu ponto de origem. Né? Que a mônada vem do Sol central, desce para o primeiro trono, e do primeiro trono ela projeta projeções em direção ao mundo físico denso. E depois, na volta, ela vai... A projeção da mônada sofre o esquecimento da sua natureza deífica, depois, na subida, ela vai relembrando. Essa projeção vai relembrando esse processo desse conhecimento superior até atingir a casa do Pai novamente, que é justamente o primeiro trono. Agora, vocês vão me perguntar, por quê? É isso? Vocês vão dizer, Paulo, Walter, por quê? Eu vou dizer, eu não sei. Não é verdade? Agora, eu estou citando isso porque Helena Petro Blavatsky afirmou isso na sua obra, que o maior mistério que existe para a humanidade e para o nosso universo é o nosso sistema solar. O maior mistério que existe para nós e para o nosso sistema solar é o entendimento dessa relação entre o imanifestado e o manifestado. Por quê? O imanifestado, num determinado momento, produz um mundo maiávico, ilusório, e por que tem que haver essa volta para a casa do Pai? Isso faz parte do conhecimento que o iniciado deve realizar dentro de si. E é um ponto extraordinário. E a HPB diz que é o maior mistério que existe no universo. No universo, nós podemos entender como um sistema solar. Talvez em outros sistemas solares, em outras galáxias, os seres que lá vivem já tenham uma visão mais próxima da realidade do que nós. Mas nós temos ainda essa limitação. Né? Então, é muito importante esse entendimento. Né? Spes messes in semine. Sim, a semente, mesmo ralada, começou a ser espalhada, e do terreno sáfaro ainda brotam os primeiros rebentos do trigo, bom e sadio, que há de um dia encher os celeiros sul-americanos com a mais bela esperança de uma nova aurora de paz, amor, luz e progresso, para toda a humanidade, tendo como foco central o Brasil. Veja bem, foco central desse processo todo de evolução, o Brasil. Viu? A pátria de Maitreya, né? Ou a terra Maitreya, né? O refúgio dos oprimidos ou terra da promissão. O Brasil é a terra da promissão. Isso, inevitavelmente, é isso, né? Tudo que está no Brasil é justamente... Agora, por quê? Por quê? O brasileiro é menor... O brasileiro é melhor do que os outros? Não, é o ciclo. É o ciclo evolutivo que atingiu o Brasil.
o ciclo evolutivo na humanidade, da Moura, atinge terras brasileiras. E é de terras brasileiras que, inevitavelmente, deverá surgir uma nova civilização. Essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como seres humanos, como brasileiros, é justamente trabalhar efetivamente, continuamente, diariamente, para o desenvolvimento dessas possibilidades do Brasil para a formação de uma nova civilização. Isso é fundamental, né? Justamente o Brasil ele é dirigido pela Mãe Divina, né? Tanto que no hino nacional, lá está escrito, né? Dos filhos dessa pátria, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Né? O hino nacional diz assim, né? Dos filhos dessa terra, mãe gentil. Então, o Brasil, a gente imagina como fosse um pai, mas ele é mãe também. Pai e mãe também, né? Então, é a mãe, nossa mãe celestial, né? Aí está o sentido evolutivo e profundo, iniciático da nossa ligação com a Mãe Divina. Nós temos que ter isso sempre em mente, né? Encorajados e fortalecidos sejam todos quantos trabalham para o mesma finalidade, embora por veredas difíceis. É isso. Aí estão, seja a paz com todos os seres. Então, isso é muito importante, essa observação que aparece dentro desse sentido iniciático, né? Nós podemos dizer também que há muitos anos, o professor Henrique G. de Souza, através da Sociedade Brasileira de Uiose, vem revelando ao mundo os conhecimentos necessários à preparação da humanidade para a era de Aquários, né? Conhecimento estes que a própria Helena Petrovna Blavatsky, notável autora de obras tão notáveis, não pôde em seu tempo divulgar, embora anunciasse a vinda de alguém no início do século XX que teria o direito de fazer. No seu livro, no primeiro livro dela, da Cosmogênese, pelo menos livro que eu tenho, página 60, lá existe o escrito de Helena Blavatsky, dizendo que no século XX viriam ser de enorme conhecimento, né? Realizar um trabalho muito especial para o mundo e para a humanidade. Devemos dizer, quando a pessoa está no caminho da iniciação, devemos dizer já bem claro dizer isso. O trabalho de Helena Blavatsky foi extraordinário, porque existia aquele conhecimento da Índia, do Egito, do Tibete, dos mundos internos do Tibete, que estavam fechados ali, né? Então, ou poucos tinham acesso, poucos intelectuais do mundo ocidental tinham acesso, ou tinham vontade de estudar isso, né? Com Blavatsky, houve algo impressionante. Ela explicitou, ela divulgou esse conhecimento por toda a humanidade. Foi algo extraordinário. Esse processo de Blavatsky foi iniciado justamente com a fundação do Espiritismo, né? Por Allan Kardec. Foi o primeiro passo, né? Allan Kardec abrindo os caminhos pelo Espiritismo. Depois veio Helena Blavatsky, trazendo todos os conhecimentos fantásticos do Egito, da Índia, do Tibete para o mundo ocidental. E houve um fenômeno interessante. Grande parte de estudiosos a respeito do assunto, começaram a se interessar em viajar para a Índia, para o Oriente, e começaram a tratar desses assuntos. Então, foi uma abertura fantástica deste assunto para toda a humanidade, especificamente do Ocidente. E o nosso mestre, como nós estamos estudando aqui a vida do professor Henrique de Souza, vida e obra, como citado por HPB, né, na sua obra, que viria um ser de enorme estatura espiritual, para realizar o trabalho específico no século XX, isso coincide com o nosso mestre. E uma coisa específica também dessa relação de Blavatsky com o professor Henrique de Souza é que Blavatsky trouxe uma quantidade enorme de conhecimentos. O professor também trouxe uma quantidade enorme de conhecimentos, os dois trouxeram quantidades enormes de conhecimentos. Mas o que caracteriza especificamente a tônica de Blavatsky e a tônica de Henrique de Souza é justamente o modo de expressar. Blavatsky, ela exprime de maneira
Não Blavatsky, os mestres. Ela foi o quê? Veículo dos mestres. Os mestres utilizaram Blavatsky para trazer essa enxurrada de conhecimentos do Oriente, né, para o Ocidente. E difundiu-se pelo Ocidente todo esse conhecimento. E despertando na mente dos estudiosos aquela vontade de se aprofundar nesses assuntos profundos, né? Mas o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele teve, e qualquer um que fizer o caminho da iniciação na eubiose vai perceber isso. Com o tempo, talvez no início não, mas depois começa a perceber que o nosso mestre é sintético. Ele sintetiza as coisas. Então, ele pega todo aquele conhecimento de Blavatsky e dá uma síntese com um conteúdo objetivo, mostrando o futuro da humanidade, né? HPB dizia que o futuro da humanidade, proximamente à sua época, deveria passar pela América do Sul. É isso? Ela não citou especificamente o Brasil. Blavatsky esteve no Brasil, visitou o Brasil, o Rio de Janeiro, ela esteve aqui, no século XIX, né? Mas ela falava não especificamente no Brasil, ela falava na América do Sul. Mas o professor Henrique de Souza fala especificamente o Brasil tem um trabalho extraordinário na formação de uma nova civilização. Então, foi esse trabalho que nosso mestre, professor Henrique de Souza, fez, de síntese. Eu mesmo percebi nos meus estudos, desde que eu comecei a neubiose, né, eu vi as coisas de maneira isolada. Né? Eu vi a Índia de um lado, o Egito do outro, os países, os povos americanos de outro, os povos nórdicos de outra forma. Depois, com o ensinamento do professor Henrique de Souza, que eu tive a felicidade de ler e estudar, e tive e não tenho a felicidade de continuar estudando, porque o estudo nunca para, né? É como Sócrates afirmou, né? Tudo que sei é que nada sei, e é a verdade, né? Tudo que sei é que nada sei. Nós temos muita coisa para estudar. Então, aí eu percebi essa integração, e todos percebem essa integração. Eu falo com muitos irmãos que confirmam essa tese, né? Uma integração desse conhecimento, né? Do Egito, da Índia, dos povos nórdicos, da América do Sul. Por quê? Agora tem uma explicação. Por que essa integração que o professor fez? Porque o professor falou assim: nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então, como nada acontece por acaso, está tudo determinado pela lei cósmica justa e perfeita. Então, se tudo vem de cima. E ela vem da lei cósmica justa e perfeita. Ela vem se irradiando para o planeta Terra através dos mestres ascensionados ou mestres encarnados em corpos humanos, né? Cada um dentro da sua técnica, dentro da sua prática, mas tudo que nós fazemos é proveniente de arquétipos. Nós, na verdade, não fazemos nada. Não é isso? Nós apenas somos veículos. E esse é um grande propósito da Sociedade Brasileira de Eubiose, que o nosso mestre nos ensina. O grande propósito do processo da iniciação é nos tornarmos veículos para esse conhecimento superior, tornarmos-nos veículos para as consciências superiores, tornarmos-nos veículos para os mestres. Isso nós podemos verificar. Os mestres também falam isso, né? O professor Henrique de Souza, ele se considera como um veículo, ele chama-se um planetário, né? Helena Blavatsky também disse, na sua biografia e nos seus escritos, ela dizia o seguinte: não sou eu quem escreve essas coisas, são os mestres que me utilizam como veículo para trazer esse conhecimento para a face da Terra. Eu sou apenas um veículo. E se nós investigarmos todos os mestres falam a mesma coisa, serem veículos. Inclusive o excelso mestre Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo está no Evangelho. Ele afirmou o seguinte: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Ele dizia isso. Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Tanto que ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele vinha em consonância, em conjunto permanente com a essência do Pai Celestial. Então, isso é muito importante, esse entendimento no caminho da iniciação. Bom, nós vamos aqui parando essa primeira parte da nossa exposição e vamos aqui solicitando ao trabalho do nosso irmão Gilberto Catira para que continuarmos
nosso trabalho. Agora, nessa segunda parte, nós abrimos para a participação de todos os que estão presentes no nosso canal, né? Então, as pessoas podem fazer perguntas, podem dar a sua opinião, podem fazer de tudo, né? Pode até discordar, pode até discordar, viu? Isso aí é porque, olha, eu falo assim, pode até discordar, mas tem uma coisa importante para terminar. O professor Henrique de Souza deixou como máxima do seu ensinamento. Cada um deve estudar, discutir, meditar, pensar sobre os assuntos e tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. É muito importante no início, na iniciação, que cada um tire as suas próprias conclusões. Nosso irmão Gilberto Catira, por favor, vamos lá. Isso aí, professor. Então, vamos lá, passar aqui alguns recadinhos, enquanto o professor toma ali uma água, né, para descansar um pouco a voz. E vamos tomar uma aguinha aqui. Bom, pessoal, vamos lá, passar alguns recados. Primeiro, aos que estão acompanhando o nosso programa hoje, pedimos aí que, por gentileza, espalhem, né, divulguem o link, mande para os seus amigos, nos grupos, para as pessoas que você conhece. O próprio professor aí falou durante a sua apresentação da importância da gente divulgar o trabalho, divulgar a informação. Então, manda para aquele seu amigo, manda para aquele seu... também que não seja amigo, manda para todo mundo, não tem problema. O importante é espalhar a informação. Se você estiver passando aqui pelo canal pela primeira vez, se inscreva, então, para que você seja, aperta ali no sininho das notificações, para que você receba toda a atualização de um novo programa, e sempre que tiver alguma atividade nova, você será prontamente informado aí pelo YouTube do nosso próximo programa, tá certo? Então, você clica aí no link, curte, compartilha e se inscreva no canal. Hoje é dia 12 de outubro, o professor Walter acabou de citar aí, hoje é dia da padroeira do Brasil, além de ser o dia das crianças, olha só. Então, exatamente, você lembrou bem, o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Exato, então, dia da padroeira do Brasil e dia das crianças. Então, hoje dia das crianças, né? Dia das crianças. E Jesus falou assim: vinde a minhas criancinhas, porque dela o reino dos céus. Puxa, está tudo certo. Olha aí que interessante. Então, hoje é um dia especial. Estamos aqui, programa de número 127, com a parte de número 5 dessa série que o professor Walter está fazendo sobre vida e obra do professor Henrique José de Souza. Para facilitar, nós fizemos uma playlist. Aí aos que navegam na internet sabem, né? É uma lista onde tem todos os assuntos relacionados àquele mesmo, todos os vídeos relacionados àquele mesmo tema. Assim que terminar aqui a live, não precisei agora, depois que terminar, né? Para quem está assistindo ao vivo e para quem estiver assistindo gravado, tudo bem. Vai estar fixado aqui embaixo no vídeo, no primeiro comentário, vai ter um post, vai estar fixado um link onde tem a playlist com todos os vídeos anteriores. Então, de repente, você está vendo pela primeira vez, já está no vídeo 5, fala, poxa, onde é que eu encontro? Onde é que eu acho? Eu tenho que ficar procurando. Porque o que é legal? Nós estamos no vídeo 5. Tem 4 vídeos anteriores. Então, todos vão estar relacionados nessa mesma sequência. Você clica lá no link, você vai ter desde o primeiro vídeo, você vai poder ver todos os programas que tiveram, né, dessa série, até o programa de hoje. Você pode maratonar aí para quem ainda não assistiu, e para quem assistiu pode assistir de novo, né? É muito bom, a gente sempre recapitula algumas informações, seja você membro da Eubiose ou não, né? Para quem ainda não é membro, já tem aí um apanhado de informações relevantes, bastante aprofundadas e com muito conteúdo, vale muito a pena. Então, essas são as minhas dicas iniciais. Eu vou passar aqui alguns recados da nossa agenda aqui de atividades e em seguida nós iremos para as perguntas aqui no chat. Vocês que estão aí ansiosos
Já podem deixar as suas perguntas que o professor Walter já responde. Bom, vamos iniciar aqui. Nós temos aqui amanhã, dia 13 de outubro, o curso de Reiki, lá no departamento Sumaré da Eubiose. Esse curso de Reiki, ele vai ser dado pela... Deixa eu só pegar aqui as informações. Ele será dado pela Mayumi. Vamos aqui. O Reiki é uma técnica japonesa que equilibra a capacidade, equilibra e restaura a energia do organismo e favorece a capacidade de cura. Esse curso será dado pela Mayumi, Luzia Mayumi, no departamento do Sumaré, que fica na rua Paracuê, número 188, em São Paulo, capital. Para quem precisar de informação, pode entrar em contato diretamente com ela, no telefone 11 7162 3838. Esse curso será amanhã, 13/10, das 9 às 19 horas. Então, as informações você obtém nesses telefones já informados. Teremos também aqui uma exposição no dia 26/10. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar o texto dessa exposição. Arte e Natureza. Essa exposição será no dia 25 e 26/10. Essa exposição chama-se... como que chama essa exposição? Estou pegando aqui os dados, que o nome é difícil. Diálogo Kimi-ni Ikebana. Essa é uma exposição de arte e natureza. Ela será na rua Conselheiro Saraiva 538. Não. Conselheiro Saraiva é o evento do Fernando Campuzani. Então, deleta essa informação. A exposição Arte e Natureza, Diálogo Kimi-ni e Ikebana, será no dia 25 e 26 de outubro, das 11 às 16 horas, no ateliê Kimi-ni. Fica na rua Afonso Brás, 583. Esse evento será no dia 25 e 26. Provavelmente traremos mais informações detalhando esse evento. Parece ser interessante. O que eu havia falado do Fernando Campuzano, nosso colega aqui da Eubiose, nós não temos um cartaz de divulgação, mas ele fará um evento também no dia 26/10, no departamento de Santana. Esse sim, departamento de Santana da Eubiose. Esse sim fica na Conselheiro Saraiva 538. Também traremos aqui o cartaz da divulgação. O nome dessa palestra, o título, né, o tema, é Como Manifestar a Felicidade e Abundância na Sua Vida. Conceitos de Física Quântica e Vibração. Esse evento será no dia 26/10, das 9h30 às 16 horas, certo? Continuando aqui, a nossa agenda. Falamos do curso de Reiki. Temos aqui a Chat Nova Era. Já vou falar da roda de conversa, estou deixando aqui só por último, que é do departamento Espaço Chat Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1, na cidade de São Lourenço. Quem estiver passando por lá, dá uma passadinha, visite. Tem lá várias terapias, os atendimentos. Lembrando que o Espaço Chat Nova Era, eles têm unidades em São Paulo, nos departamentos da Eubiose, do Sumaré e de Santana, e também no departamento de Brasília. Caso você queira visitar uma dessas unidades, queira obter mais informações, você pode entrar em contato aqui direto através da rede social, Chat Nova Era, né? @Chat Nova Era, aqui o Instagram, ou pelo WhatsApp, código 35 997566874, ok? E para finalizar a nossa agenda de atividades,
nós teremos aqui na próxima terça, na roda de conversa, a nossa colega Cláudia Guimarães, com a atividade Os Sonhos, uma viagem ao inconsciente. Então, aqui teremos aqui, ó, qual a importância, qual a relação com o inconsciente, qual a sua função, quais os tipos, como decifrar a sua linguagem, quais os principais temas oníricos. Então, a Claudinha Guimarães, ela é psicóloga, psicoterapeuta. Quem já assistiu aqui, né, alguma atividade com a participação da Claudinha, viu que vale muito a pena. Ela conhece bastante do assunto, fala bastante, tem bastante conhecimento e é muito interessante. Essa apresentação na roda de conversa na próxima terça terá a mediação de Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Bom, é isso. Dito isso, voltamos aqui às nossas perguntas. Eu acredito que o Carlos conseguiu entrar. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Que bom. Eu te vi aí, não sei nem se você queria entrar, mas tudo bem. Eu estava em Maria da Fé, né? Estou vendo você com essa camiseta amarela de Maria da Fé, então está no lugar ideal. E Maria da Fé tem ligação com Vila Rica, não é? Isso, exatamente. Olha aí. Então, estamos em conexão direta. Gilberto Catira, nós estávamos em sintonia, eu em Maria da Fé e você aí em Vila Rica. Maravilha, muito bom. Que bom, que bom. Bom. Boa noite, né, professor? Tudo bom? Tudo bem, né? Tudo bem, tranquilo. Graças a Deus. Nosso irmão Carlos Nascimento está entre nós. Isso. O pessoal de Maria da Fé mandou um abraço. Já cumpriu uma missão hoje fantástica, né? E agora está cumprindo outra fantástica também de dar apoio aqui para esse trabalho. Isso. É isso muito aí. Bem. Vamos lá. E as perguntas? Vamos ver se temos aqui. Ô, Catira, tem uma pergunta aqui. Ó, tem uma pergunta aqui do Guazelli Neto, olha. Vamos interessante. lá. Que loucura! Quando desencarnamos, retornamos ao estado mineral, ossos. Deixa eu achar aqui. Mas você já pode responder, que eu já coloco na tela. Muito bem. Então, vamos ver o seguinte. O nosso irmão coloca assim. Quando desencarnamos, retornamos ao estado mineral, ossos. Na verdade, nós não retornamos ao estado mineral. Né? Na verdade, nós saímos. Nós saímos da nossa conexão com o mundo denso, né? Mundo mineral, e vamos para o vital, depois vamos para o astral, depois vamos para o mental superior, e finalmente vamos para o mental superior, na tríade. Esse é o caminho que a pessoa não ficar parada num desses graus desses níveis intermediários entre o físico denso e o superior. Então, se tudo transcorre normalmente, a pessoa desencarna, liberta do corpo físico denso, depois liberta do vital, depois do astral, depois do mental superior e vai para o mental superior e fica lá. É isso. O que fica lá são os registros kármicos da mônada. Os registros kármicos. Depois, então, no processo da reencarnação, esses registros kármicos são reativados e vai reativando depois, nível por nível, até chegar embaixo. Então, eu só queria fazer aqui, quando nós desencarnamos, nós não voltamos ao estado mineral. Nós nos libertamos da matéria física densa e a nossa tendência é subir até o grau superior. Né? O grau superior, que é da tríade, né, que é o mental superior. Apenas lembrando também ao nosso irmão Guazelli Neto, que o mineral, na verdade, nós não podemos chamar ossos de mineral, porque os ossos são construídos de matéria orgânica. Os ossos também se decompõem, eles vão se decompondo com o tempo. Os ossos não aguentam o tempo. Tanto que é muito difícil a gente encontrar uma ossada
íntegra. É quase impossível. O que nós encontramos é justamente fósseis. Fósseis. Então, o que acontece? Um osso, tá um osso aqui. O osso, a matéria orgânica vai se decompondo e a matéria mineral vai se integrando nesse osso e vai substituindo a matéria orgânica por matéria mineral. Então, na verdade, quando nós encontramos uma ossada, não são ossos, na verdade, de forma orgânica, mas são minerais que estavam ali justamente, estavam substituindo e dando a forma primitiva de como era o osso. Né? Tanto que é muito difícil nós encontrarmos um esqueleto de um ancestral nosso inteirinho. Normalmente, a ciência, quando descobre restos humanos, ela descobre articulações, pedaço da mandíbula ou da têmpora, etc., uma mão, um braço. Né? Aí, é claro que a ciência tem uma metodologia que possibilita a reconstituição, né, teórica daquela ossada num ser que existia primitivamente. Então, na verdade, na morte nós nos libertamos dos mundos mais densos e vamos para os mundos mais sutis. É isso aí que eu queria esclarecer, mas foi uma observação interessante do nosso irmão Guazelli. Bom, temos mais uma aqui. Ele pergunta, o Guazelli, qual o sinal de que estamos saindo da Kali Yuga para a Sati Yuga? Bom, a Kali Yuga é a idade do ferro, é o que caracterizou, né, essa nossa época, né? E a Kali Yuga terminou recentemente, demorou um certo tempo, né? Estamos trabalhando para a Sati Yuga. É muito difícil a gente encontrar aspectos que nos façam distinguir essa diferença. Mas nós podemos verificar alguns pontos específicos da Sati Yuga, da Kali Yuga para a Sati Yuga, como, por exemplo, a expansão do conhecimento rumo a um conhecimento superior hiperfísico, né? Então, aí nós temos a física quântica, né? A física quântica é um exemplo disso, né? A ciência, no tempo de Newton, era a terceira dimensão, dimensões. Depois, com Einstein, ele introduziu a quarta dimensão. Agora, na física quântica, eles colocaram 11 dimensões, dos quais a décima são 10 dimensões, e a nona dimensão, a 11ª, é o tempo. Mas, mesmo assim, a física quântica nos diz que tempo e espaço não existe, é zero. É zero. Eu já ouvi um cientista, né, numa publicação de vídeo na internet, ele se referindo a esses fatos, ele disse assim, de maneira bastante interessante, né, querendo retratar esse fato de maneira bastante forte, ele disse assim, isso aí é uma verdadeira loucura, o que a física quântica está descobrindo, né? Está constatando uma verdadeira loucura, é uma revisão de tudo, né? É claro que isso não acontecia, né? Então, essa é uma indicação que nós estamos passando por um novo estado evolutivo, um novo estado evolutivo do entendimento das coisas para além da matéria física densa, né? Isso. Até então, Newton estudava matéria física densa, né? As 3 dimensões. É claro que Newton sabia muita coisa. O Newton era versado em ciências ocultas. Quero dizer isso bem claro. Veja, Isaac Newton era versado em ciências ocultas, mas ele não podia falar sobre esses assuntos porque iria criar um grande rebuliço na sua época, né? Ele, como cientista, falar em outras coisas que não fossem fatos relacionados à ciência. Mas hoje sabe-se que Newton sabia muitas coisas. E uma das indicações que ele sabia dessas coisas foi justamente o fato dele ter falado da existência do éter. Éter. No século XX, a ciência rejeitou. O éter não existe no meio. Mas, pela ciência iniciática, nós sabemos que o éter... Muitos dizem que o éter é o segundo trono. Não, não é o segundo trono. É um dos componentes do segundo trono. O éter é um dos componentes vibratórios do segundo trono. Então, Newton já sabia disso. Agora, como que ele sabia? Experimentalmente? Não. Através da intuição. Newton
percebia aqueles arquétipos, produziam pela sua estrutura, ele trazia aqueles, transformava aquele conhecimento em matemática, em física, etc. Era um veículo. Mas nós vamos ver, na terceira dimensão, a gente passou para a quarta dimensão, e agora, ultimamente, está se falando muito em quinta dimensão. Nunca se falou tanto em quinta dimensão, eu nunca ouvi falar tanto. Por quê? É justamente uma transição. É o caminho para a Satyuga. Tem algo ligado aí? Tem algo ligado, por favor, por favor. Então, esse é um processo de transição. Né? Inevitavelmente, a ciência iniciática nos afirma dessa transição. Estamos transitando da Kali Yuga para a Satyuga. E muitas informações nós estamos vendo de uma mudança de ciclo, né? De entendimento na própria ciência, na própria maneira da humanidade ver as coisas. Né? Então, é muito difícil a gente dar pontos importantes, factíveis, concretos, mas, de maneira geral, a gente percebe uma mudança no comportamento do ser humano, pelo menos aqueles seres humanos que estão procurando a sua natureza superior, comportamento no sentido de entendimento das coisas superiores. Muito bem, temos mais uma do Guilherme. Sim. O maior mestre seria o reino mineral, pois conhece o tempo cronológico e sim conhece o estar, permanecer. Procede? Bom, o maior mestre seria o reino mineral. Bom, aí não podemos dizer, podemos dizer o estado, né? O estado mineral desconhece o tempo cronológico e sim conhece o estar permanecer. Bom, isso aí não consta das. Eu admiro, respeito a opinião do nosso irmão Guazelli, porque cada um deve ter as suas próprias conclusões, né? Mas, na verdade, o reino mineral é um estado de consciência, isso individualmente. Eu quero dizer o seguinte: o reino mineral não é simplesmente o reino mineral, é um estado de consciência. Assim como o reino vegetal é um estado de consciência. Tudo no universo é estado de consciência. Seja um átomo, seja um elétron, seja qualquer que for. Ou seja, cada semente, cada pontinho do universo tem Deus dentro de si. Isso é muito importante. Deus não se divide. Deus dá unidade, ele provoca a diversidade, mas não se divide. Ele está presente essencialmente em cada partícula. Né? Então, o maior mestre do reino mineral. Podemos dizer que o reino mineral é um estado de consciência. É um estado de consciência. Né? E esse estado de consciência deve transitar para estados de consciência superiores. O mais imediato, justamente, é o mineral, é o vegetal, depois o mineral e assim por diante. Né? É claro que o mineral pois, desconhece o tempo cronológico, mas o vegetal também desconhece. Né? Uma planta não tem consciência do tempo. Né? A planta não tem conhecimento do tempo. Né? Um animal também não tem conhecimento do tempo. O animal não tem, pelo menos a gente observando, ele não tem aquela visão, né? Hoje, amanhã, depois, ele não tem essa visão. É o que a gente percebe. O ser humano tem. Agora, por que o ser humano tem essa visão do tempo? Justamente porque ele é um ser humano. Ele recebeu a projeção da tríade superior e a possibilidade de ter uma visão justamente de quarta e quinta dimensão. É isso? Aí a sua visão, o seu quaternário desenvolvido, lhe permite a visão de um tempo. Um tempo que não existe, existe na cabeça do indivíduo, ou na cabeça, na consciência do indivíduo. A percepção do tempo existe na consciência do indivíduo. Na verdade, o tempo, o espaço não existe, né? Existe na consciência do indivíduo. Então a questão de mestre, tudo aquilo que está embutido em cada reino da natureza deverá progredir até atingir a consciência de um mestre e até atingir a consciência cósmica. Né? Então, o reino mineral tem um mestre? Tem um mestre em potencial. Tem um mestre em potencial ali. Qualquer partícula mineral tem um mestre em potencial, mas em potencial. Tem um Deus em potencial que deverá se realizar e produzir uma consciência superior ligado ao primeiro trono, que é a volta à casa do Pai. Então, é isso aí que eu posso dizer para o
do nosso irmão Guazelli, que é um assunto difícil. Não é fácil, não. Assunto muito difícil. Então não está errado quando as pessoas falam assim, nossa, eu dormi igual uma pedra, né? Também tem isso aí. Olha, tem a pergunta aqui da Renata Monteiro, que Sim. Qual seria essa participação com a Mãe Divina? Como compreender o poder dessa mãe? Eu creio que seja no comentário que você fez da associação, né, da Padroeira do Brasil, com a Mãe Divina. Imagino que seja nesse momento que ela mandou essa pergunta. É uma observação muito importante. Qual seria essa participação com a Mãe Divina? Nós estamos no terceiro trono, né, filho? Agora, existem 3 estados fundamentais no nosso mundo manifestado: o Pai, a Mãe e o Filho, que é o primeiro, o segundo e terceiro trono. Inevitavelmente, se nós estamos no segundo, no primeiro, no terceiro trono, terceiro logos, nós vamos migrar evolutivamente para o segundo trono. Isso é um caminho inevitável. Então, a Mãe Divina onde existe? Existe em nós. Veja, como é que nós participamos com a Mãe Divina? A Mãe Divina está dentro de nós, mas nós não conseguimos ver ainda. Isso. Se nós não conseguimos ver o Deus integralmente, imagine, a gente também não pode ver a Mãe Divina, mas ela está presente em nós, como o segundo trono. Então, por isso que o nosso mestre afirma que o poder da mãe, justamente, é propiciar o caminho para que o indivíduo aumente o seu conhecimento até atingir a sua emancipação, até a sua iluminação. Então, como compreender o poder da mãe? O poder da mãe é justamente auxiliar, é dar possibilidade, a potencialidade, as oportunidades para que o indivíduo aumente o seu estado de consciência e atinja a maturidade de um ser adepto. Quando ele se torna um adepto, aí ele tem um contato perfeito com o nível da Mãe Divina, com a caixa, etc. Mas não para por aí, ele continua. Ele vai para as religiões do além à caixa, né? Do além à caixa, né? É por isso que a gente diz assim, ir para o paraíso, né? Por que se fala ir de paraíso? O que significa paraíso? Iso vem de Isis. Para é além de. Para significa além de. E Iso tem relação com a palavra Isis, que é a Mãe Divina. Então, paraíso é aquilo que está além de Isis. Olha só. Quando o indivíduo vai para o paraíso, ele vai para além de Isis, além da Mãe Divina. Ele vai trabalhar junto com as hierarquias superiores, né, que está entre o segundo e o primeiro trono. Mas não para por aí. Atinge o primeiro trono e continua seu caminho. Agora, aí é um mistério. Esse é o mistério que a HPB não deixou. Isso. Não que a HPB não deixou. Os mestres não deixaram. Por quê? Por que eles não deixaram? Não porque eles não quisessem, porque nós não temos condições de entender ainda, né? Como é que os mestres vão ensinar uma coisa que nós não podemos entender? Os mestres nos ensinam exatamente aquilo que a gente tem possibilidade de entender. E mesmo assim temos enormes dificuldades, né? Devido à nossa precariedade, à nossa limitação de entendimento. Então isso aí é um assunto muito difícil, mas a Mãe Divina está permanentemente em nós e nos auxiliando nesse processo evolutivo. Legal. Estamos encaminhando aqui para o final. O Carlos está aí online. Quer fazer um comentário, Carlos? Quer fazer uma pergunta? Já que estamos aí. O comentário que eu queria fazer, já que teve essa pergunta da Mãe Divina, né? Hoje é dia de Nossa Senhora, né, Aparecida. Então, é muito interessante a relação, né, de Nossa Senhora com o manto azul, né? A cor azul tem muito a ver com o segundo trono, né, professor? Exatamente. Isso foi bem lembrado pelo Gilberto Catira, que já tinha me escapado isso, né? Hoje é dia 12, dia da padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que representa, no fundo, a Mãe Divina, é isso? A cor azul, é isso? Então, isso é muito importante. Esse dia que estamos falando hoje é muito importante. E estamos falando sobre a Mãe Divina, né? Que coisa importante, né? Nada acontece por acaso. No dia da Mãe Divina, nós estamos falando sobre a Mãe Divina. E o interessante, professor Icatira, é que eu vim ontem à noite, né? Está um pouquinho baixo, viu, Carlos? Não sei se dá para aumentar. Fala um pouquinho mais alto.
E o interessante é que ontem, né, a gente veio pela Dutra para aqui, para São Lourenço, e eu fiquei impressionado com o número de romeiros peregrinando até Aparecida. Era uma multidão de pessoas, professor. E eu passei pela Basílica, né, de Aparecida, já era mais de meia-noite, então já era dia 12, né? Aí a gente, porque a gente sobe a serra passando por Aparecida, ali na Dutra, né? Sobe a Serra da Mantiqueira para chegar aqui em São Lourenço. E realmente eu fiquei impressionado com a quantidade, né, de romeiros, de peregrinos que estava fazendo a sua peregrinação até a cidade de Aparecida. Legal. Antes da gente encerrar, professor, deixa eu só colocar uma pergunta aqui do JL Ribeiro. Ele comenta o seguinte: os seres de luz internos, não sei se são seres, nos acompanham e nos guiam a todos os momentos. Ele está fazendo uma afirmação, o nosso irmão Ribeiro, né? E é a absoluta afirmação dele, né? Nós não estamos sozinhos, né? Ninguém está sozinho, nós estamos sempre ligados aos seres de consciência superior. Eles estão sempre ao nosso lado, nos orientando, através de intuições, através de ajudas, justamente para que nós evoluamos, né? O grande projeto da consciência cósmica justa e perfeita é justamente a evolução de todos os seres em direção dos planos superiores. E para que isso aconteça, então, os seres de luz internos, né, dos mundos internos, das regiões superiores, do além-a-caixa, né, do paraíso, nos acompanham sempre, nos orientando, e nós devemos estar sempre mentalizando esses seres, agradecendo a presença deles e pedindo a sua ajuda, né, para que eles nos ajudem nesse processo de transição para os mundos superiores. É realmente uma felicidade muito grande a gente estar sempre em contato com esses seres de luz que nos acompanham. Então é isso. Eu acho que finalizamos aqui as perguntas no chat. Bem no tempo também, já passamos um pouquinho da hora. Então, acredito que por hoje é só. Carlos, obrigado pela participação. Aí de longe. Um grande abraço, até o próximo sábado. Por dar suporte aí para o professor Walter, né? Porque tem muita gente prestigiando o programa, então é muito importante a gente ter uma equipe, né, que realmente funcione nos momentos que a gente precisa. Sim. Obrigado e parabéns aí, viu? Somos uma equipe. Somos uma equipe. Então, a todos. Desejar boa noite. Desejar boa noite a todos aí, né? Um bom final de sábado, um bom domingo, né? E maravilha. Até terça-feira, né? Vamos prestigiar a Claudinha. A Claudinha tem muito conhecimento, sim, né? E a palestra, a roda de conversa vai ser muito boa. E com até certeza. o próximo encontro. O próximo encontro eu vou estar aí, viu, professor? Até mais. Maravilha. Então, boa noite a todos. Aproveitem o restante do sábado, um pouquinho ainda do Dia das Crianças. Vão se divertir, que dá tempo ainda. Um bom fim de semana para todo mundo. E nos vemos aqui na nossa próxima atividade, na próxima terça e no próximo sábado, no projeto Iniciação. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso irmão Carlos Nascimento, Gilberto Catira. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. Foi uma honra e uma felicidade, novamente eu falo, né, estarmos reunidos. E fiquem todos com Deus. Isso. E luz, paz e amor para todos.